Não se muda, né, a partir dos privilégios, mas vamos aproveitar, vamos dar a palavra primeiro a quem está na mesa, exercendo o privilégio de estar na mesa antes da plateia, usando esse mote. Doutor Flávio Cedro. Bom, eu queria, em primeiro lugar, né, escrever para vocês a trajetória do Ricardo, que eu não fiz no início. O Ricardo foi atendente do PROCON. Bom dia. PROCON São Paulo. Verdade. E chegou a diretor do Departamento de PDC do Ministério da Justiça. E fez, na gestão dele, uma disrupção. Né? Ele tirou o Ministério da Justiça da posição, né, de majestade, de Estado, de espectador, de ver o mercado funcionar, e fez o Ministério da Justiça atuar na defesa do consumidor contra o mercado, contra o mercado, a ponto de, acho que foi a primeira vez na história do Ministério da Justiça que ele tomou a iniciativa de ajuizar uma ação civil pública contra as teles, né, na Justiça Federal. Por quê? Porque ele, melhor do que ninguém, ele viu que o nosso modelo copiava o modelo americano, onde você recebeu uma notificação, né, do Departamento de Estado de Justiça americano, o empreendedor infarta. Exatamente porque tem essa capacidade de enxergar, né, a defesa do consumidor, no caso do Ministério da Justiça brasileiro, no Brasil inteiro, pela coordenação dos PROCONs, e ter a obrigação de tomar iniciativa, né, de concretizar a defesa do consumidor. E eu acompanhei isso, por isso que eu fiz o convite ao Ricardo, porque nós estamos vivendo um momento, né, que me assusta, de judicialização desses novos negócios, né, desses novos serviços que são disruptivos ou são inovadores. Eu fiz uma pesquisa, embora a Top 30 tenha sido tirada do ar, eu levantei só nesse ano até agosto, dando o exemplo do Uber, o Uber já acumulou 1.000 processos nos juizados especiais. Né? Eu acho que em relação ao ano passado dobrou, e em relação a 2 anos atrás, né, quadruplicou. Isso é um sintoma muito preocupante, Ricardo. Porque, na verdade, como eu já falei aqui, a gente lida com o que está no topo do iceberg. O que está abaixo, né, que são essas pessoas que não têm acesso, não são consumidores informados, elas se conformam, né, e são lesadas, né, no atacado mesmo. Então, eu não tenho ideia de qual volume, né, de consumidores lesados que não está reclamando, mas eu tenho, né, a desconfiança de que é um número muito grande. E, exatamente por ser disruptivo, esse tipo de negócio atrai, né, uma dúvida muito grande por parte do aplicador da lei, porque a gente não tem aqueles parâmetros rígidos, né, ainda mais no que diz respeito à responsabilidade civil. Até agora, a experiência que nós temos usado para tratar e resolver essas questões vem do comércio eletrônico, que foi um paradigma que a gente imaginou que fosse mais próximo. E eu, na minha turma, sempre faço essa lembrança do discurso do Kennedy de 1961, né, que é a data de aniversário do Código do Consumidor, onde ele, na defesa do mercado, né, e na defesa do consumidor, ele sustentou, e a partir dali se começou a fazer a defesa do consumidor para garantir o próprio mercado de consumo. Isso. Você desenvolve a economia na medida que o consumidor se sente garantido, seguro, e ele, quer dizer, a decisão de consumo dele é presidida por essas circunstâncias, pela segurança.
Então, a primeira premissa que a gente adotou foi de que o mercado virtual, né, esse mercado novo, inovador, ele não podia nos levar ao período de 1961 dos Estados Unidos, onde o discurso do Kennedy combatia exatamente a fraude, né? A venda por catálogo. Será que o nosso processo de comercialização de produtos e serviços virtual está se tornando o catálogo americano de 1961? Né? O volume de fraudes assusta. Né? Boletos fraudados, né? Vendas de produtos que não são entregues. Né? Como é que o próprio mercado está reagindo ou está se prevenindo com relação a isso? Eu não vejo nenhum movimento. Nenhum movimento. A impressão que dá é de que, diante da inércia do Estado, de que os fornecedores se acomodaram, né, e estão aguardando para ver se vai haver algum tipo de reação. A partir daí, o que nós construímos na turma fraudes como aquela de catálogo dos Estados Unidos nós não podemos permitir. Então, as plataformas que vendem e não entregam, elas têm que ser punidas solidariamente. Mas isso é uma coisa intuitiva, né? Behavioriana. Você está, a partir da prática, você está construindo uma ideia, né, de reparação, porque não há nenhum positivismo nisso, né? E, seguindo esse raciocínio, em relação às plataformas que são ou eram inicialmente disruptivas, como o Airbnb, o Uber, né? Aquilo que diz respeito ao serviço da plataforma, a essência do serviço da plataforma, Ana, nós também consideramos esse empreendedor disruptivo como um responsável solidário. Então, se é o caso do Airbnb, a pessoa escolhe uma hospedagem na plataforma e ela, no momento em que chega lá na hospedagem, ela não está disponível, aquele agendamento foi feito pela plataforma, o pagamento foi recebido pela plataforma, e aí a reparação tem que ser integral. Agora, por outro lado, se o lençol estava sujo, a gente não consegue ver, né, como é que essa lesão, ou esse vício, ele pode ser atribuído como uma responsabilidade da plataforma. E aí, nesse caso, fica sem reparação. No caso do Uber, a gente tem se surpreendido com a variedade de lesões e a multiplicidade de questões que estão sendo trazidas em todas as esferas, do Uber em relação ao passageiro, do Uber em relação ao motorista. Já tivemos casos de... o primeiro deles, de assédio de motoristas em relação a passageiras, né, condutas agressivas, cobranças indevidas, fraude do cartão de crédito. O Cláudio, meu secretário, foi a São Paulo. Quando voltou, tinham cadastrado o cartão de crédito dele na plataforma de um outro consumidor. A fraude básica. Por que a fraude é básica? Porque o Uber permitiu que houvesse o cadastramento de cartão de crédito de um terceiro sem o consentimento desse terceiro. Não pode. Isso é loucura, né? E essas questões vão se reproduzindo e eu acho que o judiciário ainda não conseguiu achar um caminho, né, muito seguro para transitar nessas questões. O que diz respeito ao próprio serviço do Uber, a gente tem considerado também responsabilidade solidária. O que tem ficado de fora? O acidente de trânsito, que a gente entende que não há um nexo causal, até porque o veículo aí, e o transporte, ele é multiuso, né? Ele está usando para fins privados, para duas plataformas, às vezes 3 plataformas ao mesmo tempo. Mas temos tido casos, por exemplo, a gente estava conversando no início aqui, do consumidor que deixa o laptop no carro do Uber.
o que a gente tem visto é que esse pós-serviço, né, o pós-venda por parte dessas plataformas é muito ruim, né? Quando você tenta fazer uma reclamação, você não consegue, né? A gente chegou, depois que o Cláudio foi lesado, entramos na plataforma, aqui, vou reclamar que o meu cartão foi utilizado na plataforma de terceiro. Como que você vai reclamar? Você tem que abrir a sua corrida para reclamar, né, da cobrança indevida. Mas a plataforma que estava cadastrada não era dele. O cartão de crédito dele estava cadastrado na plataforma de outro. Então ele não consegue reclamar. E se você for reclamar algum outro assunto que não está listado ali, você também não consegue reclamar. Então, a judicialização de casos como esse tem surpreendido. Quer dizer, em pouco tempo, é um volume muito grande, né? Para quem nós esperávamos que, por ser disruptivo, né, fosse ainda mais disruptivo no atendimento ao consumidor, porque ele depende dessa imagem, né? Será? Em tese, ele depende dessa imagem. Será? Agora, o que tem acontecido, me parece, a minha percepção é que aonde ele fez a disrupção, o serviço era tão ruim que não concorre com ele, como o serviço dos táxis, né? E que melhorou muito nos últimos tempos. Se a gente parar para pensar nisso, melhorou. Então, ele até Não, judicialmente, Brasil, ele acha que está na caixinha de areia. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, quer dizer, até que ponto a gente pode... Qual é a base teórica, né, o marco teórico que a gente pode usar para entender aí a responsabilidade solidária dessas plataformas? Flávio, assim, é difícil, né? Eu vou trocar algumas ideias com você mais a título, assim, para a gente pensar junto. Quando a gente olha no Código de Defesa do Consumidor, eu acho que ele é o instrumento principal para a gente pensar essas relações. Eu acho que o legislador teve tanta preocupação com a responsabilidade solidária que ele repetiu 3 vezes. Ela está repetida 3 vezes no CDC. Está no parágrafo único do artigo 7º, está no artigo 18 e está no artigo 25, parágrafo 1º. E ali ele diz, havendo mais de um autor a causação do dano, todos responderão solidariamente. Então acho que a regra ela está posta, né? O que vai demandar de todos nós, talvez, um esforço, é saber em que medida há o nexo causal. Né? Talvez o nexo de causalidade é que seja determinante para você avaliar em que medida há. Mas se o dano foi provocado e há um nexo com a atividade, então, por exemplo, o exemplo que você deu foi perfeito ali, né? Então você tem uma plataforma que vende produtos, né? Ou no caso, o exemplo que você deu foi de locação, não foi isso? Foi do Airbnb. Então é ele que gerencia as datas de ocupação, é ele quem confirma, é ele que faz o pagamento, né? Então tem um nexo causal aí total em relação ao problema que o consumidor enfrentou. Já na outra situação, ela é menor, né? Então ali talvez seja um desafio para saber como é que ele vai endereçar isso futuramente. Porque aí, de novo, aí um problema é uma ocorrência, mas a reiteração do problema, aí eu acho que começa a caminhar para uma qualificação de defeito. Porque se aconteceu e você sabe que isso pode acontecer, a pergunta é como é que você está endereçando esse problema. O consumidor vai lá, loca o imóvel, vai na plataforma, contrata aquela locação para 2 dias naquele apartamento. Você já sabe que aquele proprietário foi mal avaliado. E foi mal avaliado por causa lá do colchão. Então, o que você fez para endereçar esse problema? Porque na exata medida em que ele detentor de todas as informações, né, e ele responsável pela aproximação entre ambos, deixou de agir ou deixou de fazer alguma coisa, talvez aí você passe então a cobrar, a imputar a ele mais responsabilidades. No final, eu acho que tem aquele adágio romano muito antigo do piano, que ele diz que ninguém é dado lesar o outro, ninguém tem o direito de lesar o outro. Não há esse direito natural de lesão.
Então acho que esse é um sentido que se aplica até hoje, porque é um sentido de justiça. Ninguém tem o direito de ser egoísta e lesar o outro. Você pode ser egoísta com você, né? Até o Adam Smith dizia isso, né? Que faz o açougueiro botar carne no açougue não é a benevolência dele, né, para alimentar. É o dinheiro, é o egoísmo, né? Só que o egoísmo tem que ter um limite. Esse limite tem que ser o outro. Se você sabe que acontece, você tem que agir. Então, eu acho que essas configurações, elas vão ser muito casuísticas, mas no final elas vão traduzir um sentido geral. E esse sentido geral, para a gente pensar, eu acho que está em torno de que ninguém tem o direito de lesar o outro. Ninguém tem esse direito. Porque esse é um comportamento social que faz com que a gente seja uma sociedade. Na hora que você rompe isso, você rompe também o sentido de solidariedade. Você está dizendo, se vira, né? Quem pode mais, pode o menos. Então, você retira esse sentido de viver em sociedade. Então há uma expectativa, se a gente vive juntos, que essas regras elas existam, né? Ninguém pode lesar o outro. Se lesa, tem que reparar. Eu acho que primeiro tem que pedir desculpas, né? E depois você repara. Porque eu acho que ninguém tem esse direito. Senão a gente não está falando de sociedade. Está falando de selva, está falando de ausência exatamente de sociedade. O que define uma sociedade é a civilidade dela. É o espaço do outro. Hoje em dia a gente está vivendo de uma maneira tão isolada, né? A gente está vivendo de uma maneira tão solitária, que o outro quase não tem existência na nossa vida. Ele pode ser uma foto no Facebook ou no Instagram, mas de carne e osso. A gente vê como as coisas vão mudando, né? A linguagem oral, a comunicação oral, ela é extraordinária. O tom da voz, ele tem tantas nuances que é uma orquestra sinfônica. E ela é tão rica e é acessível para qualquer pessoa. Não necessariamente ela precisa ter uma educação formal para ela ter acesso a isso. É humano. E a gente paulatinamente vai substituindo o contato humano pelo contato mecânico ou digital, né? A gente troca a mensagem no WhatsApp, mas não fala com a pessoa. O grande problema é que quando o outro fica desconectado, não é que você está desconectado do outro, é que você está desconectado de você. E essa desconexão com você faz com que você não enxergue. Se você não se enxerga, por que você vai enxergar o outro? E o grande problema é que você nunca dá aquilo que você não tem. Se você não trata você bem, por que você vai tratar o outro bem? O problema não é no ponto só individual. O problema é quando isso se torna corporativo, se torna no atacado. Porque aí você destrói o valor de uma sociedade inteira. Você vai levar isso para onde? Então acho que as instituições, o direito como um todo, ele tem um papel muito importante na sociedade. Que é manter o grau de civilidade, o grau de coesão social, alguma racionalidade. E ele é mais importante nos momentos de crise. Quando está tudo bem, gente, vamos combinar, nem assim, está tudo bem. Quando você tem fartura, está tudo bem, está todo mundo bem. Agora, quando as coisas, como nos últimos anos, o Brasil está há 10 anos andando de lado na economia. A gente vai ter um processo de recuperação que a gente está projetando a partir do ano que vem. Né? Se as reformas saírem, a partir do ano que vem a gente começa a melhorar. Agora, voltar ao patamar que a gente tinha antes, que é de 5%, 6%, a gente está projetando isso para quando? Para 2025, para 2030? Então, assim, vai ter um período difícil ainda pela frente até ter essa recuperação. E se a gente não tiver o mínimo nesse processo, andando de lado, a economia andando de lado, o mínimo de racionalidade, de cuidado um com o outro, a gente vai se transformar no quê? Nunca vi o Brasil tão violento, tão bruto e tão desesperado. Então vai demandar muito de todos nós essa esperança. E uma das esperanças não é brigar, mas é chamar a empresa, conversar com ela. Acho que essa atividade ela é importante. Né? E dizer, olha, está errado, o que você vai fazer? Né? Qual é o seu plano? Qual é o seu projeto? Qual é a sua atividade? E fazer as coisas voltarem para o processo. Né? E responsabilidade é um elemento fundamental para isso. Puxa, se o Uber sabe que está dando um problema de clonagem, ou de furto de identidade e utilização de terceiro, e ele tem mecanismos para isso, por que não fazer?
Ele vai esperar ficar com 5 mil ações, só aqui no Rio de Janeiro, e vai deixar espalhar para o Brasil inteiro, para depois tomar uma atitude? Assim, me parece violento a decisão, né? Agressivo e arrogante. É algo que não se coaduna com nenhuma empresa. Eu não imagino que eles continuem numa atitude como essa, né? A gente sempre pode utilizar os mecanismos judiciais e acho que efetivamente vai chegar alguma ação civil pública, vai chegar a um limite judicial. Mas a pergunta é, precisa? Como sociedade precisa? Né? Então, é algo que realmente nos faz pensar. Eu não tenho a resposta não, mas me assusta quando eu vejo isso. Uma empresa que é grande, que é responsável, que é global, que está acostumado com outros tipos de embate. Mas um que é óbvio, que pode configurar uma figura dolosa lá para frente, de continuar lesando os consumidores em larga escala e não fazer absolutamente, não ter atendimento, negar o atendimento, negar a comunicação. Assim, são todas coisas que precisam ser endereçadas, né? E ela não é disruptiva, ela é inovadora. Disruptiva ela não é. Aliás, inclusive, todos os autores negam isso. Né? Por quê? Porque disrupção é pequenininho. Ela não, ela é grande, cresceu, e ela nasce do embate. Ela vai exatamente na ineficiência da regulação. É isso, ela ganha na ineficiência da regulação. E ganha no preço porque o risco dela é embaixo, é muito pequeno. Só que não dá para fazer isso, né? Não dá para ter uma tecnologia, não dá para ter um avanço a esse ponto, suprimindo direitos das pessoas básicos. Ninguém está falando aqui de algo que seja sofisticado. Estou falando muito básico. Então é grave, é muito grave. Me assusta. Me assusta. Acho que é algo até que poderia ser articulado a nível nacional, a levar isso ao Ministério Público do Consumidor, para que seja tomada uma ação, junto ao Fórum a Procons Brasil, às comissões de Câmara e Senado de Defesa do Consumidor, ao CNJ, porque são casos graves, a empresa precisa em algum momento responder, se respaldar. É engraçado, porque talvez esse conceito de rede, no âmbito do judiciário, talvez é algo que possa ter um novo design, né? Evidentemente respeitando as autonomias, né, que cada estado tem, mas acho que esse trabalho em conjunto, pelo menos no nível executivo, ele era importante, porque os remédios judiciais não foram atualizados. Não foram atualizados a ponto de permitir uma resposta adequada para esse tipo de problema. Então é necessário ter uma ação de natureza mais executiva, de alta gestão, para se articular e se endereçar. Inclusive com informações à própria sociedade sobre esses problemas, esses comunicados, enfim. Talvez é algo que possa ser pensado, porque ela está falhando no elemento de confiança. O que ela está fazendo é acabando com a relação de confiança dela e o consumidor brasileiro, né? Então, enfim, nesses novos momentos, esse novo design, talvez ele possa ser algo a ser construído, né? Mas acho que seguramente um comunicado ao Fórum de Procon, a Procons Brasil, ao MPCom, seria interessante pelo menos uma reunião aqui, convidando a Senacom, inclusive para poder intervir nesse processo como uma resposta da sociedade brasileira, né? E o Rio tem essa tradição, né, de criar leading cases, né, de puxar a fila no que diz respeito a esses grandes temas. Então, talvez esse seja um caminho. Não para brigar, não, mas para dialogar. Ninguém, né, propõe briga nem nada. Eu acho que a gente é sempre a favor das coisas, nunca contra. Antes de passar a palavra para a plateia, eu queria fazer só uma observação, Flávio. Eu não vi ainda é claro que as câmaras cíveis hoje, a questão do consumidor se pulverizou pelas 27 câmaras. Eu ainda não tive a oportunidade de ter algum processo relacionado, quer a Uber, quer a Airbnb. Mas, ousando aqui me meter na história, me parece que para o consumidor não existe o motorista que está ali, nem o dono do imóvel que recebe lá no Airbnb. Existe Airbnb e Uber. Até porque, se eu quiser fazer alguma coisa... Eu nunca usei Uber. Tá? Aliás, para ser absolutamente verdadeira, eu usei uma vez chamado por uma colega com quem eu estava. Eu mesma nunca chamei, até porque acho que eu estou um pouco velha para determinadas coisas, me desculpem a franqueza.
Mas nada contra. E acho que o cenário do Uber no Brasil é um cenário diferente do Uber nos outros países, porque a nossa crise é tão grande e a informalidade hoje é tão grande que eu acho que a busca por essas plataformas também tem a ver com isso. Mas o que me impressionou não foi nem o Uber, não, porque eu não tenho, mas foi a experiência de Airbnb, que também não fui eu quem reservou, mas eu fui com um grupo de pessoas que reservou um Airbnb. Primeiro, é algo etéreo, né? Algo que a gente não sabe onde fica. E no caso esses amigos meus, na verdade eu não estava com eles quando isso aconteceu, eles reservaram um apartamento e depois a pessoa que era dona do apartamento, ela queria, na verdade, trocar as datas, ela teve um problema e ela fez contato direto com as pessoas, mas as pessoas não conseguiam fazer contato com ela. Então era algo assim surreal, algo que eu não conseguia imaginar. Então, na minha modestíssima cabeça de consumidor, eu, na hora de me voltar, se eu tiver um problema, eu só vou pensar em Uber e Airbnb. Então, acho que a solidariedade tem que partir daí. Problema deles irem atrás de quem lesou. Ainda que o problema, inicialmente, não pudesse ser atribuído diretamente àquelas pessoas. Porque, na verdade, se para falar com a plataforma já não tem acesso, né, imagina o consumidor como é que ele fica nessa história. Então, assim, acho que é um pouco complicado. Vai ter, talvez, muito problema pela frente por conta disso, e talvez tenha que ser algo preventivo, porque essa construção de responsabilidade solidária que está lá no Código de Defesa do Consumidor é uma construção que se fez lá atrás para inúmeros outros problemas que não chegavam aos pés de ter uma plataforma, né? Era algo que a gente tinha, né? O presidente da empresa ali conversando e tentando resolver o problema. Agora, quem é Uber? Onde está Uber? Quem é Airbnb? Para mim isso é algo assim, né? Eu não consigo imaginar. Mas estou falando, na verdade, como consumidora, né? Que não sou das plataformas. Agora, vejo que elas criaram, e aí é o que disse o professor Ricardo, estando no âmbito do que não é regulado, né, indo aonde a regulação falha, é exatamente isso. Piora uma coisa, ou uma coisa não atende, a outra melhora, né? Então, o que era o atrativo do Uber, em princípio, pelo menos pelo que eu escuto, porque, como disse, realmente não uso nada contra, mas não uso, era o preço. Né? Aí o que faz o táxi? Cria não sei se nos outros, um aplicativo com oferta de desconto, né? Bom, então vocês já não vão deixar de me procurar por causa do preço, vão deixar de me procurar por causa de outra coisa. E um exemplo básico, até um tempo atrás você queria um táxi no Rio de Janeiro, em determinadas ocasiões você podia pagar uma fortuna que você não conseguia, né? Hoje em dia você pede um táxi para inúmeros lugares que você possa pedir, aparece alguém, né, para atender. Então, o mercado também mudou muito por conta disso, né? Mas, enfim, isso aqui é só uma observação de consumidora e vou esperar até ter como julgadora que dizer alguma coisa. Doutor Armando, pois não. Eu não peguei nenhum ainda, graças a Deus. Porque nesse mundo de disrupção, das coisas etéreas, que a narradora falou, eu fico pensando como é que é a execução de uma decisão contra essas nuvens, essas plataformas. Essas nuvens, é verdade. Boa pergunta. Acho que se eu não entender, se eu como consumidor médio, né, homem médio, homem comum, não conseguir entender a mecânica, eu extinguiria por necessidade de uma opinião técnica. Eu acho que o juizado não seria o berço para isso. Até para não ficar... A minha ideia de juizado é um pouco diferente. Quer dizer, o juizado, ele é eficiente porque ele tem essa disrupção no íter, né? Aquele íter normal, né, de solução de conflitos foi encurtado em busca, quer dizer, a primazia da celeridade. Então, tudo que inviabiliza essa entrega da prestação jurisdicional com celeridade, e aí não é por medo de trabalho, eu acho que não é compatível com o juizado. O juizado é pum, acabou. Você conseguir dar uma sentença, mas depois projetar uma execução para dali a 3 anos, já não faz sentido no juizado. Até porque eu tenho que dar sentença líquida. Certo. Eu tenho que dizer, tudo bem, ele comprou a criptomoeda, não está disponível e tal, é quanto? Né? Que nem Casa Bahia, vai pagar quanto?
Se eu não puder dizer vai pagar quanto, eu acho que já não cabe no juizado. Eu vou mandar para a doutora Ana resolver lá no CIV. Que vai estar de férias para poder... vai sair de licença-prêmio para não ter que resolver. Mas é verdade. Aliás, Ricardo, a Ada, ela tinha uma preocupação muito grande com relação ao sistema dos juizados, né? E depois dela, de saudosa memória, a professora Nancy Andrighi, que escreveu até sobre a reestruturação dos juizados, não me lembro o título que ela deu, Redescobrimento dos Juizados. Porque se a gente deixar que o sistema seja ordinarizado, acabou. Vai ser mais uma coisa que a gente vai acabar, e uma coisa que deu muito certo. Né? Só essa mudança dos prazos, né, ordinarizando os prazos, teve um impacto significativo no sistema de juizados. Né? Agora a nova ameaça é quinto constitucional nas turmas recursais. Quer dizer, como é que a gente, num sistema de juízes de primeiro grau, que atuam na turma recursal com mandato de 2 anos, como é que a gente vai compatibilizar isso com um quinto na turma, quinto dos advogados, quinto do MP? Não faz nenhum sentido. Então a gente está atirando no próprio pé, né? É verdade. Uma das poucas coisas que deu certo no país, que deu acesso à justiça, que ajudou as pessoas a concretizar seus direitos, está à beira de um colapso. Só não houve um colapso maior porque o número de negócios reduziu tanto que o nosso volume de processos aqui no Rio reduziu a metade. Senão já teria ido ao colapso. Acho que é sensível com a da sociedade mesmo como um todo. E essa questão dos prazos é uma coisa interessante, porque quando sem estar na lei, né, se concluiu que os prazos no juizado não poderiam ser contados em dias úteis, não teve reclamação de ninguém. Até porque, se nós pararmos para pensar, o prazo em dia útil, que teoricamente, né, num código em que se qualificou como sendo um código feito, voltado para a atividade do advogado, né, com todo respeito, a única coisa que eu fiz antes de ser magistrada foi ser advogada, ele tem horas que ele milita contra, né, porque o prazo em dias úteis é muito bom quando a gente precisa do prazo. Agora, o prazo de dias úteis serve para tudo. Então, por exemplo, as sessões da minha Câmara são na quinta-feira, né, eventualmente na quarta, mas são na quinta-feira. Para os processos que eu colocar, por acaso ela vai ser amanhã, então foi quarta-feira. Só entrou nessa pauta os processos que foram até a segunda da semana anterior. Então, assim, eu podia ter 500 processos prontos na terça, que eu só vou poder colocá-los na outra semana, porque o prazo também é contado em dias úteis. Então, assim, se é demorado, os processos demoram pra muito mais, abaixo, demora para todo mundo. E demora para quem está querendo receber seus honorários, né? Então, assim, eu achei curioso que, embora depois tenha se tornado, né, a lei, mas quando não era lei, na hora que o Rio de Janeiro foi um dos lugares onde se disse, não, nós vamos continuar contando os prazos em dias corridos, ninguém reclamou. Né? E por que não reclamou? Porque, na verdade, eu acho que atendia ao retorno mais imediato e era, claro, compatível com celeridade, porque dia útil não é. Né? 15 dias viram 3 semanas e um pouco mais, né? Então, imagina, aí conta em dobro, porque alguém tem, né, tem mais de um réu, e aí por aí vai. Mas, enfim, mas isso são questões processuais para serem refletidas. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta ou observação, já que isso aqui é uma troca de ideias a respeito dessas novas inovações e disrupções? Né? Agora que eu aprendi a diferença. Pois não. Você vai pagar o imóvel com a criptomoeda. Aí eu fiquei pensando na situação, no dia do pagamento derrete a criptomoeda. Como é que fica essa questão jurídica? Eu acho uma coisa interessante. Mas será que pode? Não tem curso legal? Não tem curso legal? Eu escutei falar que
Eu acho que o Banco Central vai regulamentar em algum momento. A criptomoeda vai ser importante ele regular, como outros países estão fazendo, né? Em vários países já foram aceitos já como moeda. Então, o Japão, por exemplo, se aceita. Você pode fazer contrato em criptomoeda. Não sei se vocês estão acompanhando, mas há uma proposta de alteração da estrutura do Bacen, né? E uma delas é o Bacen poder regular, por exemplo, outras moedas. Então, uma das discussões apareceu, não falou, mas está no bojo. Então, a gente não tem, a não ser, acho que são agências de turismo, né, que podem ter conta em dólar. E agora não, agora isso dependia de um processo legislativo. Agora vai ter autonomia para o Bacen regular, para dar mais flexibilidade. Aí é aí que vai entrar esse processo, né? Mas até entrar, não é moeda corrente, né? Agora, uma dor de cabeça com criptomoeda foi aquilo que aconteceu, que morreu lá o fundador que detinha um código de acesso, e aí ninguém consegue acessar essas moedas. Como é que você faz? Não é que derreteu, é que imobilizou, desapareceu, porque ninguém consegue. Ninguém consegue entrar, não consegue transacionar, como é que você... Então, assim, são um dos efeitos, né? Mas a tecnologia é excepcional. Ela é excepcional. Não. É suado. Essa tecnologia, o que tem por detrás dela? Tem talvez uma das grandes questões, que é a figura do próprio Estado. Se eu não preciso de alguém certificar que alguém é alguém mesmo e o outro é outro mesmo, se as transações podem ser verificadas pela tecnologia, por que eu preciso dos intermediários? O Estado assume o papel de intermediário. Então, assim, é uma discussão grande. Por isso que eu estou dizendo que o Bacen vai regular, porque é uma preocupação dele. Pois não. Boa tarde. Alô, alô. No caso do Airbnb, como ficaria um dano à saúde do consumidor em especial, né, que ele possa, caso de um aquecedor de gás, teve que baixar ao hospital e teve uma conta exorbitante, na verdade foram bastante lesados. Ele responderia solidariamente ou teria também essa culpa de imediato acionado? Boa pergunta. Ainda bem que é para o Ricardo. Eu já me manifestei, já tinha dado uma entrevista já para a Luciana aqui, Luciana Casimiro. Eu acho que tem responsabilidade dele, né? No que se diz respeito à segurança, ele precisa ter os elementos, requisitos de segurança, né? E ali realmente tinha um defeito. Então, acho que ninguém pode colocar em risco a vida de outra pessoa, né? E essa checagem precisa ser feita. Então, ainda que seja por declaração, ela precisa ser feita, ela precisa ser verificada. E acho que ali, eu não tenho a menor dúvida, tem responsabilidade sim, tem que reparar. Diretamente. Agora, se a pessoa tiver, o hospedeiro tiver o certificado de autovistoria, que é a exigência legal. Ok, bom. Aí foi um acidente, né? Esse é que é o problema, porque é uma coisa formal, né? A lei prevê, né, Agora vamos pensar, o Flávio. certificado de autovistoria. A primeira O vez... hospedeiro detém esse certificado e ele não responde? Eu acho que a primeira vez é um primeiro evento, a gente vai ter que avaliar, né? Inclusive se há ou não defeito. Mas uma vez que já aconteceu, daqui para frente para mim é defeito. Por quê? Porque você sabe que aconteceu. Então a pergunta é, o que você vai fazer, Airbnb, para continuar esse tipo de processo? Né? Então não são em todas as localidades, mas são situações específicas, tem que mergulhar um pouco para verificar. Então aquele proprietário que detém sistemas de gás sem o escape adequado, ou o sistema eletrônico, ou o sistema com trava, o Airbnb tem que fazer isso, ele tem que fazer uma checagem. Por quê? Porque é possível ele fazer. Ele não faz, né? Aí eu acho que ele entra naquela responsabilidade, havendo mais de um autor a causação do dano. Qual é a causação do dano dele? Qual é o nexo? É que ele deveria, ele é a plataforma, ele que está fazendo as duas pessoas se encontrarem, ele vai ter que tomar providência. O primeiro evento eu acho difícil, mas o segundo, nesse caso, em que ele apresenta uma declaração formal. Agora ele apresenta a declaração formal, o Airbnb sabe que ele pode ter uma declaração formal. O que ele tem que fazer? Melhorar o sistema, melhorar os requisitos para evitar o dano. Porque alguém morreu. O primeiro evento eu acho sempre mais difícil. Agora, a partir do primeiro, tendo precedente, a época fixa o precedente. Eu tendo o precedente que aconteceu, eu tenho que tomar providências. Né? Acho que nem no
É isso. Provou que havia problema? Não, eu sempre digo assim, a partir do que o primeiro fixa, né? Só para não criar a polêmica, porque fixou, eu não tenho mais dúvida dali para frente. Agora eu também acho que o primeiro ele tem que responsabilizar. Porque o código, nesse regime, ele tem 3 hipóteses, que são as hipóteses de exclusão de responsabilidade. Mesmo no 14, né? Que aqui não é o caso do 12, é o caso do 14. Não colocou o serviço no mercado, ele colocou. Não tem defeito, tanto que as pessoas morreram. A outra é culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Você vai dizer que é exclusiva? Eu acho que pode minorar se for concorrente, porque o proprietário pode. Agora, exclusiva, eu não consigo. Então, por isso que eu acho que tem. Mas do segundo não tenho nem dúvida. No segundo em diante, tem o precedente, fixou, é defeito. Por quê? Porque já aconteceu, alguém morreu. A gente precisa ter atenção para isso, né? Porque aí você não discute mais. São situações diferentes. A primeira tem, mas a segunda é muito mais óbvia. Não dá nem para discutir. Acho que um debate que podia ser feito, isso vai encarecer? Isso que eu ia falar, que onerar. Vai onerar? Vai onerar? Eles têm que mobilizar alguém para ir verificar. A gente precisa tomar cuidado com esse argumento, para não ser um argumento ad terrorem, né? Precisa medir para ver. Porque é tão diluído, a diluição é tão grande, que a gente não sabe. Então acho que essa é a típica situação que a gente respeita o argumento, mas tem que olhar. Tem que examinar. Pode aumentar? Pode. Agora vamos ver se realmente vai aumentar. O outro debate é, e ainda que aumente, salva vidas? Aí é uma decisão de cada sociedade. Qual o tamanho do risco que a gente quer ter? Uma vez a gente estava trabalhando no Mercosul. Eu não sabia disso. Aí os fabricantes brasileiros de chuveiro queriam apresentar uma pauta no Mercosul. E os argentinos vieram perguntar para a gente. Falou, escuta, no Brasil pode vender chuveiro elétrico, Ricardo? Eu falei, pode. Por quê? Assim, nunca tinha me ocorrido. Não, porque aqui não pode. Por que não pode? Foi porque não tem nada mais perigoso do que a água, energia elétrica e o consumidor nu. Eu falei, mas no Brasil a gente até acha que toma um choquinho, tá tudo bem, vai de chinelo, né? Então é um pouco disso. Acordar, né? É bom para acordar, a gente dá, né? Eu lembro que eu ia jogar futebol lá, tinha um chuveiro lá, a gente sempre tomava um choque. Aí botava uma borracha, uma câmara de ar, assim, para isolar, para você não tomar um choque. Então, o risco é, cada sociedade assume o seu. Difícil dizer que tem uma certa e tem uma errada, né? Agora a gente precisa assumir. Tem que ser uma decisão. Não desconhecimento. Porque se é uma decisão, se não está legal, a gente muda na frente, né? Se a gente errou, a gente conserta. A gente pode errar? Pode errar, né? Agora, precisa ficar claro, precisa ser uma decisão. Não pode ser algo que simplesmente aconteça. Porque foram os outros. Não, é nossa responsabilidade. A gente acha que chuveiro elétrico tudo bem, de repente o Airbnb não. Isso vai ter. A gente estava conversando de manhã sobre as mudanças de perspectiva da responsabilidade civil e estava falando do caso dos Estados Unidos. Há 20 anos atrás, você entrava num clube ou num hotel, não sei o quê, você tinha 3 piscineiros, você tinha toda uma estrutura, tinha socorro, médico. Hoje em dia não tem mais nada disso. Tem uma placa dizendo... crianças abaixo de 10 anos não podem usar piscina, você não pode usar piscina com copo, não pode usar piscina alcoolizada, etc. Você descumpriu essas regras, se aconteceu alguma coisa, só lamento. Por que eles chegaram até esse ponto? Porque foi exatamente a escolha da sociedade, né? Porque esses serviços vão ficando caros a ponto, né, de afastar os consumidores. Então, para reduzir o custo, cortaram o piscineiro, cortaram essas estruturas de atendimento e agora o consumidor, eles botam lá, por sua conta e risco. Se você descumprir essas regras, você não vai ser indenizado. É uma escolha que a gente tem que fazer e eu acho que as coisas estão caminhando um pouco para isso. Acho que tem uma reflexão que o Eric Posner traz
esse último livro dele, a gente faz a conta do dinheiro que está na nossa carteira, mas não faz a conta do que vai acontecer com as nossas gerações, né? Então isso é uma coisa que a gente precisa pensar. Porque está mudando a característica do trabalho, né? Isso vai impactar diretamente na figura do emprego. A figura do Estado está mudando, né? Por causa da base tributária que está cada vez mais restrita. Então a gente está passando por várias mudanças, mas a gente está sabendo para onde é que a gente está indo? Quanto as nossas decisões impactam para onde é que a gente vai chegar? Daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, daqui a 30 anos. Né? Então o que a gente vem olhando, vem observando, é que a gente precisa fazer sempre várias correções. A gente diz que o economista chama isso de cut hair, né? Todo mês você tem que fazer seus ajustes. Todo mês a gente tem que cortar o cabelo, né? Então a gente tem correções a fazer, mas a gente sabe no final das contas para onde é que a gente está indo, né? Tem uma questão que a gente nunca sabe, que em Brasília é um problema. Faz show em Brasília, tem furto de celular. Todo show. A pessoa vai pro show, vai lá pular, pula, dança, some o celular. Aí, indeniza ou não indeniza? Tem defeito ou não tem defeito? Tem para todos os gostos. Tem mandando, não mandando. No final, tem essa correlação. Pode aumentar o preço, pode ficar mais barato, mas se for mais barato ele pode ser furtado. Então, são os problemas que a gente tem, que a gente vai enfrentando. Mas no final é para onde é que a gente está indo com esse processo. Então, disrupção. Quando é disruptivo, a gente sabe que a distribuição de renda, a alocação de renda é melhor. Se a inovação de grandes companhias tem uma concentração de renda grande. Não sei até que ponto isso é bacana para o país com os anos, né? Hoje em dia a gente não se dá conta. Acho que o maior preço que a gente paga hoje não é um monetário. O maior preço que a gente paga e a tecnologia cobra de todos nós é o nosso tempo. A gente se dedica um tempo absurdo para as tecnologias. E tudo isso hoje é monetarizado. Ou você monetariza o seu tempo com seus dados, que é o mais importante, ou você monetariza, não é, com a sua dedicação, e portanto você valoriza o potencial da empresa. E a gente sabe para onde isso está indo? O que isso vai levar? Para onde vai resultar? Isso é mais inclusivo, é menos inclusivo? A gente tem uma responsabilidade, tem 200 milhões de pessoas que a gente precisa alimentar da educação, saúde e segurança. A gente está dando conta como país? Essa conta está fechando? Né? A gente não é um país pequeno. Não temos ali 20 milhões de habitantes, nem 30. A gente tem 200. Tem que alimentar educação, segurança, saúde. Qualquer que seja a conta que a gente faça, em 10 anos, 20 anos, tem que melhorar. 30 anos, né? Vai ficando cada vez mais difícil. Então a gente precisa ter consciência disso, né? Esses últimos tempos aí a gente tem, assim, tem melhorado muita coisa, mas a economia tem andado de lado, né? Mais pessoas ficaram pobres, mais pessoas tiveram menos acesso, mais pessoas têm menos acesso. Isso inclui tudo. Engraçado, estava falando com um indiano, Brasília. A Universidade de Goiás recebe muitos professores indianos de medicina. Eu tentando explicar para ele que no Brasil a gente chama bolacha de alimento, né? Ele não entende. Salsicha é alimento. Não entende, porque na concepção dele, alimento é alimento. Isso é produto processado. Então você vê até uma questão. Laranja, isso é alimento. Laranja, ele consegue entender. Miojo. Eu falei, isso é macarrão, isso é comida. Não, ele não consegue. É engraçado como é a questão cultural. A gente com tanta riqueza, né, com tantos alimentos, acesso, a gente valoriza. Então isso é um problema, alimentação. E comer bem não é um problema de dinheiro. É um problema de conhecimento. Logo é endereçável. Custa, claro que custa, porque o conhecimento é caro. Mas o problema do alimento, do acesso ao alimento e da alimentação não é dinheiro. E assim com os outros problemas que a gente tem. Então, a gente vai descobrindo aos poucos, né? Tem um PROCON que é de Novo Hamburgo. A diretora do PROCON era ex-prefeita
de Picada do Café, nunca tinha ouvido falar, isso que fica no começo da Serra Gaúcha. Ela foi prefeita uma vez, saiu com uma aprovação de 80%, não se reelegeu, abriu mão, casou, falou que queria casar e vim para o PROCON. Então ela é procuradora do município. Ela tirou o maior índice de educação do estado. A cidade é desse tamanho, tinha 3 escolas. Ela entrou, em 4 anos ela mudou a gestão da escola, botou tudo período integral, as escolas públicas. O que aconteceu com o índice? 4 anos depois, primeiro do estado. É impressionante. Quando você investe nas coisas certas, da maneira certa, com gestão, com métrica, com régua, as coisas mudam. Então, a tecnologia não é diferente. Ela vem para ajudar, ela pode ajudar. Blockchain, toda essa tecnologia pode ajudar muito. Agora, vai depender da gente, como sociedade, ter uma decisão e saber para onde é que a gente vai querer levar essas coisas. Como é que a gente regula o risco? Essa é a pergunta o tempo inteiro. A gente quer privilegiar mais o acesso ou quer privilegiar mais a qualidade? Telefonia, a gente privilegiou o acesso. Né? No começo da fala da desembargadora, falou, era muito caro. Hoje, número tem por basear. Na banca de revista tem. Né? Ele até te dá. Privilegiamos o acesso. E a qualidade? Fez falta? Então, acho que o conhecimento ajuda a gente a não ir para os extremos. Né? A ser um pouco mais equilibrado. Em média, virtua, diziam os romanos. Então, acho que esses problemas precisam ser endereçados. Mas, sobretudo, em espaços como esse, que a gente possa debater, possa conversar, formar os consensos, né? E seguir adiante. A tecnologia, ela é boa. Tinha um pensador que dizia, processo é conhecimento materializado. A tecnologia é o conhecimento materializado. Ele pode ajudar muito. Saber como é que a gente quer fazer uso dele e trazer os incentivos corretos. Por isso que essas novas tecnologias jurídicas são importantes. Então, primeiro, aquelas regulações, como a gente fala, né, sandbox, é importante? Claro que é. Para aquele perfil ela é adequada. As outras, a sunset clause. Então, por exemplo, vocês não sabem qual vai ser o resultado. Regula por 1 ano, vê os resultados, mede, vê o que melhorou, conserta e regula de novo. A regulação não precisa ser para sempre. Né? Fazer um house cleaning de vez em quando. Tem lei porque não acaba mais. Né? Teve uma época que a gente mediu, acho que o Brasil editava mais de 1.200 normativos por dia. A União, Estados e municípios. Leis federais, leis estaduais, leis municipais, resoluções, regulamentos. 1.200 por dia. E a gente parte da presunção de que a ninguém é dado desconhecimento da lei. Não, assim, essa é a maior ficção, assim, esse é o maior desejo assim, do planeta, não é possível, né? Então tem técnicas que a gente precisa pensar, autorregulação, né? Regulações híbridas, regulação peer-to-peer entre as partes. São todas tecnologias que mudam a arquitetura jurídica. Então isso ajuda muito. Ajuda, sobretudo, se tem um elemento de confiança que é o Estado. Né? Tá bom, fica falando isso, senão matar todo mundo de fome. Pois não. Espera só o microfone um instantinho. Por favor, por falar em tecnologia, o Dr. Flávio implantou, né, a conciliação pré-processual, né? Excelente. Um projeto que tem o Centro Permanente de Conciliação, que eu trabalho. E deu acesso aos consumidores para resolver suas demandas, às vezes em 1 mês, 2 meses no máximo, né? E, em função até desses aplicativos de grandes empresas, muitas vezes os consumidores estão... a gente começou a verificar umas demandas tipos repetitivas, mesmos textos, outras pessoas, com as mesmas reclamações, né? Porque são as repetitivas. E as empresas... A gente sinalizou para uma das empresas, geralmente são de tecnologia, né? Ou que elas propõem um acesso à internet e que não é compatível, então eles sempre caem na mesma retórica, que é intermitente, e às vezes a gente fica meio perdido. Como conciliar isso? Eu gostaria de ouvir a opinião do senhor, por favor. Eu acho muito ruim quando a conduta é repetitiva, né? Quando ela é reincidente. Ela destrói tanto valor para todo mundo, né? Para toda a sociedade. De maneira que eu acho que precisa ter um tratamento estratégico disso, né? Desses casos. Eu acho que o primeiro deles é o relatório. É um relatório público, para todo mundo saber o que está acontecendo. Acho que esse é um mérito, por exemplo, do Top 30.
É com transparência que a gente constrói sociedade, constrói a política, não com falta, né? Então, trazer esses dados... Hã? Com dados. Eu acho que precisa trazer essas informações. Porque 2 efeitos elas vão causar. O primeiro, o mais útil para o consumidor, que vai poder evitar continuar com essa empresa. O segundo, que eu acho que é o constrangimento, é o controle social. Ela precisa prestar contas, não é para o judiciário apenas, ela precisa prestar contas para toda a sociedade. Por que ela faz, por que ela não muda, por que ela continua. Essa é uma accountability, que a gente chama, que ela tem que prestar para cada um dos brasileiros. E, sobretudo, porque ela gera um custo de atendimento que é bancado por todos nós. Então há aí um problema ético, há um problema moral e há um problema legal, porque essa conduta dela, ela é ilegal, é uma prática comercial abusiva, é reiteradamente praticar a mesma coisa, sabendo, tendo informação e conhecimento. Então é gravíssimo. Agora, as ferramentas tradicionais, que é a multa, o que vai acontecer? Ela vai judicializar de novo e vai tentar, no judiciário, segurar o máximo possível, e não vai pagar. Então, as informações, que é o controle social via informação e transparência, são vitais para esse processo, além de um eventual encaminhamento. Então, acho que cada vez mais a função executiva, talvez não a judicante, que essa precisa ser a todo custo ser preservada, blindada, protegida. Mas a função executiva mais administrativa dos tribunais talvez pudesse ter uma articulação diferente, né? Como, por exemplo, o FONAGE, ele se reunia com o DPDC, com a Senacom, rotineiramente, para endereçar esse tipo de problema, para dizer, olha, eu estou tendo um problema com tal empresa, né? Então, junto com o PROCON, com o Ministério Público, fazer uma audiência pública. Para quê? Porque na audiência pública dizer à sociedade, a empresa tal está com um problema tal, que é não vender, não entregar a velocidade certa para 3 mil consumidores todos os meses, todos os dias. Porque quem tem que prestar contas ao final é ela e não nós. Porque da maneira como está, a coisa é invertida. Quem tem que prestar contas hoje somos nós. Chega lá e diz, por que você não resolveu isso? Por que ela voltou? Parece que o problema é nosso, quando na verdade não é. Recolocar o problema da maneira correta ajuda também na solução dele. Por isso eu acho, mais transparência, mais informação e permitir que o consumidor possa agir nesses casos. Mas para fazer isso precisa ter essa articulação, trazer os outros órgãos para tornar esse problema mais visível para a sociedade. A gente só consegue endereçar aquilo que é visível. Ele precisa aparecer, aí você consegue. Se ele não aparece, é como se ele não tivesse acontecendo. E como a complexidade hoje é muito grande, essa é a típica situação que não chega para o consumidor. Então era importante dar visibilidade. Você joga a luz, sem violência, convida para uma audiência pública, com os órgãos do executivo, né, e deixa ele prestar contas. É ele que precisa dizer, é ele que precisa falar, e não nós. Então, fraude é diferente. Fraude é diferente. Olha, uma coisa são problemas de consumo. É grave ter condutas reincidentes, mas são problemas que podem ser endereçados. A outra é fraudar. É muito mais grave. Ali, eu acho que é uma outra discussão. Aí eu acho que é mais estratégica, são órgãos de Estado, e ali é um outro processo. Aquele velho ditado acho que funciona. Follow the money. Siga o dinheiro. Se você não cortar o incentivo financeiro, ela vai continuar a reincidir e a fraudar. E aí tem que ser absolutamente preciso nesse processo. Não adianta. Eu não acho que alguém levanta de dia e fala assim, que vontade que eu tenho de fraudar. Não é isso. Ele diz, que vontade eu tenho de ganhar mais dinheiro de uma maneira mais fácil possível. Então, se o problema é o dinheiro, ele precisa ser endereçado. E precisa ser certo, precisa ser... Aí eu acho que essa estratégia também funciona.
Mas só que não é audiência pública, não. Aí eu acho que é investigação, é ação, é ir atrás do dinheiro, é bloquear, é impedir a utilização, é ir na pessoa física, desconsiderar a personalidade, porque aí você está ajudando a todos, inclusive o concorrente dele, que não deve estar conseguindo concorrer porque ele está fraudando. E o que é pior, se você não der um sinal para o concorrente dele que você existe, que você vai fazer alguma coisa, o que você está dizendo para o concorrente? Se vira, que eu não posso fazer nada. O se vira são duas coisas. Fecha o seu negócio e vai cuidar de outra coisa, ou frauda também, porque senão você não vai sobreviver. Então é muito ruim. É um jogo negativo para toda a sociedade. Com fraude a gente não brinca, porque não dá. Né? É mentira profissional, institucionalizada. Não dá, tem que responder. Né? A fraude do lado de quem é consumidor, lá atrás a gente nunca imaginou que isso pudesse acontecer, né? E pode acontecer muito. Agora, nós também hoje temos mecanismos de buscar saber quem é esse consumidor que nós não tínhamos antigamente, né? Porque a gente, antigamente, com um processo exclusivamente físico e com os dados que a gente tinha que não eram tão bons, a gente não tinha como saber. Hoje, se eu quiser saber quantas ações uma determinada pessoa tem, é muito mais fácil e a gente consegue ir a detalhes, né? Nós tivemos um caso na Câmara Civil onde eu estou, que a pessoa comprou celular, 2 aparelhos celulares, e aí ela dizia o seguinte: comprei o aparelho e o aparelho não chegou, não era o que eu imaginava, e aí eu devolvi. E aí a empresa, em resposta, dizia assim: mas não chegou aqui, não veio nada. E ele disse: não, mas eu tenho aqui a prova, eu tenho o SEDEX lá. Aí, por acaso, vamos lá ver se essa pessoa tem algum outro processo, né? A pessoa tinha exatamente a mesma história num outro processo. E aí a gente para e diz assim: bom, eu compro um celular que eu não gosto uma vez, agora 2 vezes, com a mesma narrativa, a mesma história, né? Então, alguma coisa está errada nisso. Mas aí a gente tem que parar de juiz vir investigador, né? Aí a gente começa... E o que eu acho pior na sociedade é a gente partir do princípio... Antigamente, a gente olhava um olhar de boa-fé para as pessoas. Hoje, a gente tem que olhar o contrário, né? Será que essa pessoa aqui está mesmo de boa-fé? A gente olha como julgador, os senhores olham como advogados, né, quando estão na posição de ter um pedido contra si. Então, é uma situação meio complicada, né? Mas, enfim, coisas para a gente pensar, refletir e estar alerta, né? Acho que é o principal. Enfim, a gente está se aproximando aqui do horário que a gente tinha estabelecido inicialmente e eu queria agradecer muitíssimo a vinda dos senhores aqui para que a gente pudesse discutir, para que a gente pudesse ter o privilégio de ter aqui o professor Ricardo hoje trazendo essas reflexões que ele nos trouxe e que eu diria, professor Ricardo, não são apenas de negócios disruptivos, mas, na verdade, são da própria vida, né? De que, em torno de tudo isso, tem pessoas interagindo e que todas essas pessoas que interagem são importantes. Então, a sua visão do direito e a sua visão social que acopladas é que fazem a maravilha do que a gente ouviu. Então, eu queria agradecer ao senhor e passar às suas mãos esse certificado, dando conta da sua vinda hoje aqui nessa manhã, que espero seja a primeira neste fórum de muitas. E agradecer mais a este incansável Flávio Citro, que graças a Deus é incansável, né? E que bom que é incansável, para fazer a gente refletir também. Então, muito obrigada a todos e até uma próxima oportunidade de encontros do nosso fórum.